Olá, muito boa noite, amigas, amigos de Ideal Espírita. Estamos dando início a mais um estudo sistematizado do Evangelho segundo o Espiritismo por Allan Kardec, com uma transmissão pelo programa Espiritismo e Vida de Pindamonhangaba, da região metropolitana do Vale do Paraíba. Abordaremos hoje o capítulo 9, Bem-aventurados os que são brandos e pacíficos, com destaque ao item 6 das instruções pelos Espíritos, a afabilidade e a doçura. Mas antes eu gostaria de enviar meu fraterno abraço ao querido amigo Davi Ascenso, ele que é o coordenador e responsável por esses encontros aos domingos, contando também com a participação semanal de outros companheiros, sempre trazendo belas exposições doutrinárias. Que possamos então ser envolvidos pelo amor de Deus e a bondade de Jesus. Allan Kardec, o codificador do Espiritismo, fez a seguinte pergunta aos amigos espirituais em O Livro dos Espíritos. Está na questão 886. Qual é o verdadeiro sentido da palavra caridade como entendia Jesus? E os benfeitores responderam: benevolência para com todos, indulgência com as imperfeições alheias e perdão das ofensas. Essas três virtudes consagram e complementam o amor e a caridade como lei de justiça. Pois amar o próximo é fazer-lhe todo o bem que nos seja possível e que desejaríamos como nos fosse feito. Portanto, tal é o sentido destas palavras de Jesus: amai-vos uns aos outros como irmãos. Mas os seus importantes ensinamentos nem sempre foram aplicados e vivenciados como se deveria. Visto que, na época em que Jesus veio implantar o seu evangelho redentor entre os homens, os objetivos dos fariseus e escribas estavam voltados a interesses escusos e corrompidos. Uma casta de religiosos e doutores da lei que não se sensibilizavam nem mesmo respeitavam os amorosos preceitos trazidos pelo Cristo. Então, a lei dominante era severa, era implacável, principalmente àqueles cristãos que se arvoravam defender os princípios da Boa Nova, sem se abdicarem de sua fé de maneira destemida. Então eles enfrentavam aqueles que determinavam como sendo lei, que era a Torá. Um exemplo clássico da Bíblia e da literatura espírita foi a de Estevão, o primeiro mártir da igreja primitiva cristã em Jerusalém, nome adotado por Gesiel quando ele se converteu ao cristianismo. Então Estevão lhe foi convidado a se defender contra as heresias e blasfêmias levantadas pelos membros do Sinédrio, a corte suprema judaica daquela época. Mas, apesar de culminar em sentença de morte por apedrejamento, sem dúvida, sua defesa foi uma das mais brilhantes pregações e sermões vistas em toda a história da Igreja. Sua pregação foi uma autêntica exposição das Escrituras, numa extraordinária retrospectiva do relacionamento de Deus com Israel, revelando assim o fracasso do
Israel do Antigo Testamento e apontando para a esperança que só pode ser encontrada em Cristo. E foi neste exemplar e belo comportamento de Estevão que poderíamos sintetizar a sua magnífica benevolência, paciência e tolerância ante aqueles cruéis e fanatizados perseguidores do Cristo de Nazaré. Até mesmo me arriscaria perguntando se nos dias de hoje, vejamos, se haveria alguém com a mesma intrepidez de um Estevão, sem se importar com as consequências que ele mesmo sofreu. Diante disto, é a pergunta: qual seria a nossa postura diante de uma sentença imposta como aquela de forma injusta a ele? Ficaríamos serenos, confiantes, nos desígnios da providência divina, ainda que tudo ocorresse como ocorreu com o Estevão? Será que manteríamos de pés juntos as nossas convicções no Cristo Consolador ou nos retrataríamos para salvar a nossa pele? Então, a benevolência de Estevão foi, portanto, uma característica preponderante naquele crucial momento de julgamento e condenação. Sem nada a temer, Estevão manteve o equilíbrio sobre a fé que sustentava. Foi um cristão que usou de benevolência para aquelas criaturas ignorantes e perversas, aceitando simplesmente a vontade do Criador no derradeiro instante. O espírito de Lázaro, dentro de sua instrução em O Evangelho segundo o Espiritismo, nos afirma que a benevolência, perante nossos semelhantes constitui fruto do amor ao próximo, produzindo a afabilidade e a doçura como sua manifestação. Entretanto, nem sempre as pessoas com quem convivemos diariamente é motivo suficiente para fiarmos em suas aparências, isto é, acreditar no seu bom caráter. Pois o próprio mundo, com sua educação e hábitos perniciosos, como sabemos, acabam dando este verniz dessas qualidades falaciosas. Tal é a expressão popular conhecida: o lobo em pele de cordeiro. Isto é, uma pessoa que aparenta ter boa índole, mas na realidade é má, perversa ou desonesta. Como nos descreve Allan Kardec pela instrução de Lázaro, quantos há cuja fingida bonomia não passa de máscara para o exterior, de uma roupagem cuja forma premeditada esconde ou dissimula as deformidades interiores? O mundo está cheio dessas criaturas que têm nos lábios o sorriso e o veneno no coração, diz ele, que são brandas, desde que nada as machuque ou as incomode, mas que mordem a menor contrariedade, cuja língua, de ouro, quando falam pela frente, se muda em dardo envenenado quando estão por detrás. Uma bela explicação que nos dá Lázaro. E ele continua nos orientando neste capítulo. A essa classe também pertencem esses homens de exterior benigno, que tiranos domésticos fazem que suas famílias e seus subordinados lhe sofram o peso do orgulho e do despotismo, como a quererem desforrar-se do constrangimento que, fora de casa, se impõem a si mesmos. São aquelas pessoas que demonstram uma coisa fora do lar e dentro são outras. E ainda ele prossegue dizendo:
não se atrevendo a usar de autoridade para com os estranhos, que os chamariam à ordem, acham que pelo menos devem fazer-se temidos daqueles que lhes não podem resistir. São os pais, os filhos, a esposa, que ele quer nos dizer. Envaidecem-se de poderem dizer: aqui mando e sou obedecido. Uma pobre criatura, não é? Sem o que lhes ocorrer, que poderiam acrescentar que aqui eu sou detestado. Então não basta que dos lábios, como diz Lázaro, gotejem leite e mel. Uma forma simbólica de expressar, né? Se o coração de modo algum lhe está associado, só existe hipocrisia. Aquele cuja afabilidade e doçura não são fingidas, nunca se desmente. É o mesmo, tanto em sociedade como na intimidade. Ele quer dizer, meus amigos, que se somos criaturas boas, se temos ou possuímos um caráter digno, bom, correto, jamais ele se transmuda, jamais ele se modifica, seja fora ou dentro do lar. E ele encerra dizendo: esses outros, cujas aparências conseguem enganar os homens, portanto, a Deus ninguém poderá enganar. O espírito de Lázaro ele traz em suas belas instruções aquilo que Jesus nos recomendou há mais de 2000 anos. Seja seu falar, sim, sim, não, não. Simplesmente assim. Mas infelizmente, quantos são as pessoas que sustentam duas personalidades ou caráter distintos? Quando em nossa frente é uma coisa e por detrás é outra, revestindo-se daquele verniz que agora falamos, social, ou do verniz religioso, no intuito de enganar e provocarem uma boa impressão como criaturas virtuosas e sensíveis, amáveis e fraternas, quando na verdade se assemelham ao que Jesus disse: túmulos caiados e belo por fora, mas cheio de ossos de mortos e podridão por dentro. Referindo-se no seu tempo, aos fariseus como doutores da lei. Lembrando que os membros do Sinédrio, na presença de Jesus, eles tomavam uma postura hipócrita, numa tentativa de provocá-lo e vê-lo traindo as leis mosaicas. Era uma arapuca, que preparavam para Jesus, sempre que estavam junto a ele. Então os fariseus e escribas eram homens ardilosos e intrigantes, onde formulavam perguntas como verdadeiras armadilhas para que o Cristo se enredasse nas suas tramas perigosas e cruéis. Usavam, assim, de uma falsa benevolência se reportando às coisas do céu. Mas o mestre, sendo superior moralmente, ele via a maldade que encerrava naqueles corações. Jesus transcendia a tudo que era temporal. Tanto é que, no Evangelho de Mateus, o Cristo os compara a uma raça de víboras, dizendo que podeis falar, dizendo assim: como podeis falar de coisas boas sendo maus? Pois a boca fala do que está cheio o coração. Uma pessoa tira do seu bom tesouro coisas boas, mas a pessoa má tira do seu tesouro mal coisas más. Então Jesus tinha uma visão transcendente ao que o homem ali tentava questioná-lo, não é? Então, a respeito mesmo, recordo um conto que descreve bem essa situação de como nos comportamos e da urgência de envidarmos esforços contínuos para nos reformarmos moralmente.
Conta-se então que o filho, né, ele chegou para o seu pai dizendo: olha, meu pai, eu já não aguento mais a minha esposa. Mas o que foi, meu filho? Né? Intrigado, pai. Eu não a suporto mais. Estou pensando em matá-la diariamente, mas eu tenho medo que descubram qualquer plano neste sentido. O senhor poderia me ajudar? E o pai ali, muito espantado, né, com aquilo, né, se tratando do filho falando da esposa, mas sem transparecer o assombro, então ele respondeu: posso sim, meu filho, mas há um porém. Ah, mas qual que é? Você terá que fazer as pazes antes com ela para não levantar nenhuma suspeita, que foi você o autor do crime. Bom, e o filho, né, muito ansioso, então passou a escutar as orientações. O pai dizendo a ele: você terá que cuidar muito bem dela, ser afável, amável, gentil, agradecido, paciente, carinhoso, menos egoísta, retribuir sempre e escutar mais. Pois bem, está vendo, ele prosseguia, né? Agora este pozinho aqui comigo? Todos os dias você irá colocar um pouquinho sobre a comida dela. Assim ela irá morrendo aos poucos, sem que ninguém perceba ou desconfie. Pois bem, né? Passado 30 dias, o filho ele voltou e disse ao pai, arrependido: ó, meu pai, eu não quero mais que ela morra. Me arrependi do que fiz, pois eu passei a amá-la e vê-la diferente. Mas e agora? Como faço para cortar o efeito do veneno? Já que o pai tinha dado, né, aquele pozinho. Então o pai ele respondeu tranquilamente: não se preocupe, meu filho. O que eu te dei foi apenas um pó de arroz. Ela não vai morrer, pois o veneno estava em você. Como neste belo conto, com o propósito de nos vermos livres daqueles que nos aborrecem e prejudicam, magoados, enraivecidos pelo agravo que sofremos, desejamos inocular nessas pessoas que cruzam nossos caminhos o veneno mental com atitudes de represálias. Muitas vezes exclamando, né? Ah, isso não vai ficar assim. Ele vai me pagar. O dele está guardado. É assim o nosso procedimento. Ainda que nós tentemos, né, nos superar diante das nossas fraquezas, das nossas mazelas. E com este pensamento, né, de revide, de ódio que sustentamos, quem sairá prejudicado no fim das contas não será o nosso agressor ou desafeto, mas sim nós. Que, emitindo essas vibrações destoantes e deletérias, bombardearemos milhões de células do corpo com o veneno da cólera e do desequilíbrio, sem nenhum proveito que nos edifique. Como até mesmo nos orienta o espírito de André Luiz, através da psicografia de Chico Xavier, ele diz assim: aceite os agressores por irmãos enfermos necessitados de tratamento espiritual no pronto-socorro da oração. Que coisa mais bonita! Aceite os agressores por irmãos enfermos necessitados de tratamento espiritual no pronto-socorro da oração. Para que a gente grave bem em nossa mente isso. Estamos num abençoado instante, meus amigos. Como se diz, de verdadeiros socorristas de Deus para oferecermos um remédio do perdão e da tolerância. Dosar esses corações revoltos com palavras de carinho e esclarecimento. Sermos afáveis e dóceis com o parente difícil, com aqueles que nos perseguem e nos caluniam. Então representa uma grandeza de espírito, uma característica que precisamos muito ainda desenvolver no capítulo de nossas tarefas diárias.
no exercício nem sempre fácil, não é? Do desprendimento e da renúncia íntima. Porque é muito fácil, né, sermos bons, retribuindo algum favor com aqueles que nos respeitam e nos ajudam, com aqueles que não nos aborrecem, que às vezes nos elogiando, dando aquela maior força, como dizemos. O amor por nossos inimigos, recomendado por Jesus, é considerado, como sabemos, o mais difícil de ser praticado, implicando naquele texto mesmo bíblico que está descrito por Lucas no capítulo 6, conforme vamos aqui verificar no slide. Se não amardes, senão aqueles que vos amam, que recompensa tereis? Uma vez que as pessoas de má vida amam também aqueles que as amam? E se vós não emprestais, senão aqueles de quem esperais receber o mesmo favor, que recompensa tereis, uma vez que as pessoas de má vida fazem o mesmo? Então, portanto, né, que a nossa mão esquerda não saiba o que faz a direita, já nos ensinou Jesus. Ou seja, dar sem esperar em troca. Sem a paga de uma caridade interesseira e muitas vezes humilhante, como certa vez nos disse, né, Chico Xavier, como vamos acompanhar aqui. Se eu fosse alguém, se eu tivesse influência, se eu pudesse realizar alguma coisa em benefício da comunidade, e se eu tivesse a menor autoridade para fazer isto, eu apenas repetiria para mim mesmo e para todos os nossos irmãos em humanidade, de todas as terras e de todos os idiomas, aquelas palavras de nosso Senhor Jesus Cristo. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Porque amor com esquecimento de si mesmo. Porque amor nada pedindo para si. O amai-vos uns aos outros foi superado pelo amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Amar alguém ou alguma causa sem pedir nada, sem esperar o pagamento nem mesmo da compreensão da inteligência do próximo, então trabalhar por uma humanidade mais feliz, por um mundo melhor, pela extinção das guerras e pelo incentivo do progresso em bases morais convenientes para que nós todos estejamos no melhor lugar possível que possamos ocupar no campo da vida humana, servindo ao Pai, ao Criador, a nosso Senhor Jesus Cristo e a todos os princípios cristãos, ou mesmo aos princípios mais nobres de outras religiões, para que, com o respeito mútuo, possamos vencer todas as barreiras e amar como o amor deve ser consagrado entre nós. Isto é, amor sem recompensa, porque todo amor que é possessivo, infelizmente, ainda é um amor muito parente, de grande parentesco com o amor dos animais. Muito bom, né? Embora as palavras maravilhosas de Chico são ainda muito, muito difíceis, né, de colocarmos em prática, mas não impossíveis. É aquilo, meus amigos. É o exercício constante, diário, que praticando de forma contínua, ela se torna um hábito em nossas vidas. Bom, embora, né, até vamos dizer aqui, o capítulo de hoje que nós estamos abordando, ele nos exorte a sermos brandos e pacíficos, ele não significa que na pauta de nossas ações diárias
na relação com aqueles que jornadeiam e permeiam conosco as experiências comum da vida, devamos interpretar tais ensinamentos assumindo uma posição de inércia e omissão de nossa parte. Não se trata disso. Temos que compreender melhor isso. Então vamos lá. O que é ser brando e pacífico? Que ainda que representando, sendo sinônimos de docilidade, bondade, ausência de rigidez e severidade, os termos aqui, vejamos, exige uma ação mais profunda, permanente e ativa no bem. Pois não basta sermos apenas pacíficos, mas sim pacificadores. Levar esta missão, fazer algo, cabendo a responsabilidade como cristãos e trabalhadores da seara do Cristo, que auto nos proclamamos de levarmos a mansetude onde impere a discórdia e a desunião, a paz onde exista a guerra, o amor onde se alastra o ódio. Sermos pacíficos traz também uma conotação de indiferença às vezes, onde não raro nos eximimos de apresentar as armas da paz como um recurso imprescindível à extinção da incompreensão e da desarmonia geral. O benfeitor espiritual Emmanuel, em uma mensagem psicografada por Francisco Cândido Xavier, isto no livro Caminhos de Volta, ele nos diz assim: qualquer criatura, quando se mostre agindo sem noção de responsabilidade, pode gerar incêndios lamentáveis, destruindo os mais altos valores da vida. Por isso mesmo, onde estivermos, sejamos nós os bombeiros de Deus. Os bombeiros de Deus. Pelo contrário, parece que quando nós vemos imperar a cisânia, o conflito, ainda nós jogamos mais lenha na fogueira, apimentamos muitas vezes a situação. Não, é assim mesmo, não leva desaforo para casa, não. Então é nesse sentido que Emmanuel nos recomenda ser esses bombeiros de Deus, apaziguando a discórdia, as trevas, o ódio. Temos também Francisco de Assis, que considerado a maior figura do cristianismo desde Jesus, ele pediu que fizesse dele um instrumento de paz, como está lá na oração, entregando-se à vida religiosa de extrema pobreza, embora ele sendo filho de família abastada e nobre da Provença, os negócios de seu pai nunca lhe despertaram a cobiça pela riqueza, nem mesmo, ou muito menos, aos estudos. Então, sem o desejo de abraçar a confortável posição de rico comerciante como a do pai, então ele preferiu abdicar-se dessas posses materiais, justamente para servir os mais pobres, os necessitados, sofredores. Claro, meus amigos, que ninguém está a exigir a altivez de um São Francisco de Assis de uma hora para outra, nem mesmo conseguiríamos. Mas que procuremos no dia a dia, pouco a pouco, ensaiar, imitar os seus passos, que foi deixado pelo maior exemplo de todos os tempos, o nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, se alguém gritar com você, emoldure a sua voz com brandura e doçura, a fim de ajustar a frequência do desequilíbrio alheio. Se alguém lhe magoar e ferir, procuremos retribuir auxiliando e esclarecendo, para que a nossa paz não seja tisnada com o barulho dos violentos. Emmanuel, mais uma vez aqui, ele tem inclusive uma belíssima frase que diz assim: a única voz que o orgulho respeita é a voz da humildade. A única voz que a violência respeita é a voz da paz e da brandura, porque a violência não escuta a violência. O ódio não escuta o ódio, a intolerância não escuta a intolerância.
É como diz, né, o ditado, dois bicudos não se beijam. Então, sobre isto, até aqui há uma outra na história que vou aqui contar, ditada pelo espírito de Ney Lúcio, psicografia de Francisco Cândido Xavier, do livro Alvorada Cristã, nos convidando ao esforço de sermos mais afáveis, dóceis, ante aqueles que nos ofendem. A história, o conto que seja, né, inicia dizendo que um certo dia, um homem ele foi despedido do seu trabalho. E revoltado ele criou um longo e poderoso pensamento de ódio, enviando uma carta rude e malcriada ao seu ex-chefe. Então, ao receber e ler esta carta, né, o diretor ali da empresa, ele acolheu aquela ofensa no próprio coração, tornando-se muito, muito furioso. E encontrando quase que de imediato ali o subchefe da oficina, e a pretexto de ter enxergado ali uma pequena peça quebrada, né, apenas dando uma desculpa, né? Mais uma ali além, outra com defeito, então ele fez o quê? Ele desfechou sobre ele a bomba mental que trazia consigo. Agora era quem? A vez do subchefe tornar-se neurastênico, abalado dos nervos. E abrigando aquela projeção maléfica no seu íntimo, ele permaneceu por várias horas em silêncio. Quando no momento do almoço, em seu lar, ao invés de alimentar-se, descarregou sobre a esposa o perigoso dardo envenenado, tão somente por ter encontrado sua camisa amarrotada, proferindo contra ela dezenas de palavrões. A esposa agora, por sua vez, passou a albergar no peito aquela odienta vibração em forma de cólera inexplicável que adquiriu do esposo. E ali, sentindo-se transtornada pelo insulto que recebera, né, aproximando-se agora em seguida da empregada que ali realizava os serviços domésticos, desabafou rudes e indesejáveis palavras. Agora era a empregada quem detinha o perigoso tóxico mental. E lógico, não podendo ali despejar a sua raiva sobre os pratos, copos, xícaras e talheres que estavam ao seu alcance, em razão do enorme débito, né, que ela poderia ali contrair, ela fez o quê? Acercando-se de um velho cão que dormia pacientemente à porta, revoltada passou a chutar o pobre animal. Nisto, o velho cão saiu ganindo em disparada à rua e, tocada, né, pela mortífera energia, acabou mordendo a vizinha que por ali passava. A vizinha, enfurecida e ferida na perna pela mordida do cão, em gritos e prantos, ela foi conduzida a uma farmácia mais próxima. Chegando lá, o farmacêutico tentou até acalmá-la, mas, muito descontrolada, passou a xingar o rapaz. E o farmacêutico, de prestativo e calmo que era, converteu-se numa verdadeira fera, revidando aqueles golpes recebidos com ásperas observações. Chegando então mais tarde em sua casa, o farmacêutico, devotada e velha mãezinha o esperava pacientemente para o jantar. Mas ainda muito descontrolada, acabou descarregando sobre ela toda aquela carga, né, negativa e bradava: "Ah, eu estou farto. A senhora é culpada dos aborrecimentos que me perseguem. Não suporto mais esta vida infeliz. Saia da minha frente", dizia. Gritando, blasfemando, qual um louco, né, pronunciando ali palavras terríveis contra a pobre mãezinha. Porém, aquela bondosa senhora, longe de se agastar, tomando-o pelas mãos, disse-lhe com ternura: "Venha cá, meu filho, tenha calma. Você anda cansado e doente. Sei da extensão de vossos sacrifícios por mim, e reconheço que tenha razão em lamentar-se. No entanto, tenhamos bom ânimo. Lembremos-nos de Jesus, tudo passa na terra. Não nos esqueçamos do amor que o Mestre nos legou." E bastante comovida, né, a veneranda mãezinha o abraçou, afagando-lhe os cabelos.
E o filho, demorando a contemplar-lhe aqueles olhos serenos, acabou reconhecendo logo depois que naquele gesto, e carinho materno haviam tanto perdão, tanto entendimento, que ele passou a chorar pedindo-lhe desculpas. Juntos então passaram a orar e jantaram felizes em sinal de reconhecimento a Deus, quando finalmente aquela projeção destrutiva do ódio ali morrera dentro daquele humilde lar, diante da força infalível e sublime do amor. Despeço-me agradecendo a participação dos amigos internautas, dos amigos espíritas, daqueles que nos acompanham carinhosamente, lembrando que o amor e a misericórdia de Jesus estará sempre velando amorosamente por nossos passos incertos e vacilantes, ainda que demoremos por nossa melhoria espiritual. Muita paz a todos, fiquem com Deus.